E salve meu povo, estamos de volta aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez mais um vídeo do nosso quadro de minhas impressões, onde eu falo, dou a minha opinião sobre algo que eu vi. E como vocês estão vendo aí na tela, vamos falar de Cruella hoje. Que coisa, Cruella. Sim, eu vi Cruella recentemente, então estou aqui para dar minha análise, falar sobre o que eu achei de Cruella. Antes eu queria destacar que eu provavelmente esse vídeo nem ia existir, tá? Porque até porque esse filme ele tá exclusivo do Disney Plus e mês passado, que foi o mês que ele lançou, tava com aquele acesso premium, né, que você paga um pouco a mais, um pouco não, muito a mais para você assistir o filme primeiro e por aí vai. É o que tá acontecendo com Viúva Negra. Também por isso que eu não trouxe a minha opinião sobre Viúva Negra aqui no canal. Mas não só por isso, também porque não era talvez um filme que fosse me interessar a princípio. Eu sabia da existência desse filme, mas não, digamos que não convenceu a ponto de eu querer assistir. Mas uma pessoa especial me chamou para ver. No caso, fazer esse group watch aqui, ó, esse negocinho aqui, que você gera um link e aí a pessoa assiste o filme meio que junto com você, junto, mas assiste junto. Cada um na sua tela, mas assiste junto. E aí foi a partir de ter visto esse filme que vou poder dar aqui a minha opinião sobre o que eu achei para vocês que ainda não viram ou que querem ver uma opinião também e às vezes discutir sobre. Aí vamos ser polivalente nesse sentido. Mas bem, quem que é Cruella? Quem que é essa mulher aí? O que que ela fez? Vamos lá, vamos dar um resuminho aí. Pra quem nunca viu, ela é uma vilã da Disney que foi muito marcante nos filmes dos 101 Dálmatas, 101 Dálmatas, 102 Dálmatas e nos desenhos de nome igual, onde ela sempre queria e implicava com dálmatas. Por isso o nome envolvendo dálmatas. Ela é um tipo de pessoa que gosta das cores preto e branco. Ela é uma estilista, então ela gosta de ter essas cores preto e branco nas roupas e justamente meio que o padrão dos dálmatas, sem muito padrão no caso, onde você tem lá branco com mancha preta e por aí vai. E aí, só que, se eu não me engano, nos desenhos tinha uma história um pouco obscura que as roupas dela eram feitas com pele de cachorro. No caso, os dálmatas. E aí por isso que ela é considerada, não à toa, a vilã tanto desses filmes que ela participou, quanto da série animada. Se eu não me engano, teve duas de nome 101 Dálmatas também, e basicamente essa é a Cruella que a gente conhece. Quem tem mais ou menos a minha idade, é mais ou menos da minha geração, vai ter no mínimo ouvido falar ou de 101 Dálmatas, ou de 102 Dálmatas, ou da Cruella em si. E basicamente, do que se trata o filme Cruella? Basicamente, ele vai contar a história, a origem dessa vilã, que para quem acompanha a Disney há bastante tempo, é uma vilã muito marcante, tanto pela aparência quanto pela personalidade dela, que é uma coisa que é muito bem trabalhada nesse filme. A gente vai chegar lá ainda. Mas bem, basicamente a história vai girar em torno do que aconteceu, os acontecimentos para Cruella ser a Cruella, que ao que tudo indica, pelo que é apresentado no filme, a Cruella não era Cruella, era Stella. Só que era uma menina que tinha uma dupla personalidade, até meio que marcado pelas cores do cabelo dela, como vocês estão vendo aí, um lado preto, outro lado branco. Se a gente for parar para associar, digamos que o lado branco poderia ser o lado sombrio, o lado cruel. O lado branco poderia ser o lado bondoso, que seria a Stella, e consequentemente o lado negro, o lado preto, seria a Cruella, tendo essa divisão de personalidade onde cada uma pessoa da mesma pessoa. Tá meio confuso, eu sei, mas acontece. Assume o corpo e aí começa a agir conforme a personalidade daquela pessoa.
A Stella, por exemplo, a gente tem ali que ela é uma pessoa mais reservada, mais culta, educadinha, meiguinha, bonitinha, fofinha e tudo mais. E a Cruella não tá ligando pra nada. A Cruella é simplesmente uma louca, doidona mesmo, totalmente excêntrica, que tem uma personalidade muito forte, muito narcisista e um pouquinho de psicopatia. A gente já vai chegar lá também. E aí o filme conta a trajetória dela desde quando ela era criança e supostamente tinha perdido a mãe. Já no início do filme mostra, então até então nenhum spoiler aqui. E aí o que que ela vai e como que ela segue em frente depois desse acontecimento. Como ela vai parar em Londres e depois acha os dois amigos dela que crescem com ela e vira meio que ajudante dela. O que que ela fazia para sobreviver e tudo isso é abordado no filme de mais ou menos 2 horas e 10 minutos por aí, com uma cena pós-crédito ainda. Aí tá. Durante o filme a gente tem os plots normal, como sempre. O filme, ele tem alguns bem previsíveis, por sinal. Do tipo, você tá vendo lá o filme e você tá pensando assim, pô, isso aí vai acontecer daqui a pouco. Tal coisa vai acontecer daqui a pouco. E aí vai lá e acontece. Então, nesse sentido, pode-se dizer que o filme é previsível no que vai acontecer. Só que não é imprevisível em como vai acontecer. As coisas andam previsivelmente imprevisíveis, digamos assim. A gente está falando de uma vilã doidinha. Então, as ações dela, você nunca sabe o que vai acontecer, mas sabe como pode terminar. Você tem seus palpites. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Mas na maior parte da minha experiência com esse filme, eu acertei o que ia acontecer. Mas isso não atrapalhou em nada a minha experiência com esse filme. Eu gostei de ver o filme, apesar dele ser um pouquinho imprevisível. E essa atriz, se eu não me engano, é a Emma Watson, um trem assim. Eu vou até ver aqui, ó. Cruella, atriz. Emma Stone. Emma Watson, acho que é uma cantora. Meu Deus, que vergonha. É a Emma Stone. Essa atriz foi fenomenal. Foi fenomenal no papel de Cruella. Você sentia uma pessoa meio doidinha vendo ela. Uma pessoa de personalidade forte, intrigante, excêntrica. Tudo que você gostaria de ver da Cruella, dos desenhos e dos filmes, foi um pouco muito melhorado com a atuação dela e a história favorecendo ela como um todo. Porque nos filmes e nos desenhos antigos você tinha só ela como vilã, mas não sabia o lado dela. O que que aconteceu para ela chegar ali? O que que ela passou para ela chegar aí? E nesse sentido, o filme conta muito bem essa trajetória e com essa atriz em específico fazendo uma bela de uma atuação. Vale destacar esse ponto com toda certeza. O filme, ele tem um pouquinho de drama, ele tem um pouquinho de comédia, ele é um mix de emoções e plots um pouco previsíveis, mas legais. Eu gostei. Então, você vai se divertir vendo esse filme. Pode variar do quanto você venha gostar por se tratar de um filme, além disso tudo que eu falei, se você gostar de ver uns desfiles de moda, basicamente, porque a Cruella, ela é uma estilista, como eu disse. Então, obviamente, tem roupas, muitas roupas no filme sendo produzidas, desenhadas e por aí vai. Se vocês gostam dessa parte meio artística de modelo, roupa e isso tudo, vai ser um ponto a mais a destacar nesse filme. Eu não sou muito fã disso, mas isso também, como eu disse, não atrapalhou em nada o meu fator gostar desse filme ou não. Eu gostei pela história que eu vi, pela origem maravilhosa que eu vi. Foi incrível.
todo o desenrolar do filme. Eu não tô zoando, foi incrível. E até chegar até onde a gente chegou no final, de explodir cabeça também. Esse plot eu não esperava que ia acontecer, tá? Eu não esperava o final sendo o final que ia acontecer e que acabou acontecendo. E muito menos que fosse ter uma cena pós-crédito que viesse a ser uma possível continuação. Eu acredito em uma continuação de Cruella, não uma continuação do filme dela em si, mas expandindo esse universo dos dálmatas, assim como era nos filmes anteriores, mas refazendo talvez, colocando para os moldes atuais, digamos assim, onde você pode seguir o exemplo desse filme, onde os dálmatas desse filme, pelo menos eu tenho quase certeza, foram feitos de CGI. E alguns outros cachorrinhos do filme também foram feitos de CGI. Foi tipo o que fizeram com o Rei Leão. Você quase não percebe, mas sabe que tem uma computação gráficazinha ali ajudando, porque, né, não dá para um cachorro fazer tudo que os cachorrinhos desse filme fazem. Isso mesmo que o cachorro seja adestrado e tenha um QI do Einstein, não dá. Mas, assim, não vamos tentar achar em realidade em um filme que não é pra ter realidade, é pra você se divertir. Se você quiser ver realidade, vai ver filme baseado em fatos reais. Isso aqui não é fatos reais, isso aqui é a Disney, é conto de fada, ou de bruxa, ou de vilã, nesse caso. A ambientação do filme é uma Londres dos anos 60. Então, quem acha o Londres bonito, já vai achar nesse filme, porque eles só pegam o lugar e fazem. Só pegam, dão uma releitura talvez mais antiga de como era Londres nessa época e refazem para que o filme se passe nele. A trilha sonora eu adorei. Eu adorei a trilha sonora. Eu gosto de falar sempre de trilha sonora aqui porque é uma coisa que faz muita diferença para mim. Dependendo de quão bom ou ruim for uma música em um filme, um anime, uma série, ela muda todo o rumo de uma cena. Então eu gosto assim de destacar algumas trilhas sonoras aqui e essa merece destaque também, que é muito boa. No geral, o filme é bom? Pra mim foi. Pra mim foi. Eu recomendaria? Sim, recomendaria. Quem gostar e tiver interesse em ver mais filmes sobre a origem de certos vilões, é um prato cheio. Ainda mais se gostar e se simpatizar com as vilãs e princesas ou coisa assim da Disney, que é o caso da Cruella, sendo vilã, obviamente. Mas bem, gente, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí. Se é novo no canal, se inscreve. Vocês devem ter percebido que eu troquei o ângulo da câmera do meu celular. Eu tô fazendo alguns ajustes aí para ver o que pode ser melhor para mim e para vocês. E é isso. Quem quiser, só acompanhando aí, tá mais convidado a acompanhar os outros vídeos que vão ser postados e que vão estar em circulação aí mais pra frente. E por aí vai, que tem muita coisa boa, tem muito projeto muito bom que eu espero conseguir fazer sair do papel esse ano ainda. Conto com vocês para se inscreverem e apoiarem. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.